Voltamos e agora a gente vai usar, né, a nossa apostila de ciências e vamos também usar, os nossos marca-texto, porque tem informação importante aí, tá? Então, crianças, vocês acabaram de assistir a um outro vídeo, né? Porque hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai estar falando de fungo. Na aula anterior, né, a gente viu que existem fungos e bactérias do bem, né, e do mal, como costumamos dizer. Alguns são utilizados na nossa alimentação, são fundamentais para formar alguns alimentos, tá? Então a gente não pode aí desconsiderar que eles também são importantes, tá? Então, dando continuidade aí na página 33, tá? A gente vai começar aí a falar mais um pouquinho sobre eles. Vamos lá? Os fungos são seres vivos de tamanhos variados, podem ser formados por uma única célula, que são chamados de unicelular, porque só tem uma célula. Como as leveduras, ou por várias células, né? 2 ou mais células são chamados de pluricelular, como os bolores e os cogumelos. Vamos marcar? Então, se ele tiver apenas uma célula, ele é chamado de unicelular. Se ele tem 2 ou mais células, ele é chamado de pluricelular. Existem milhões de espécies de fungos catalogados. Esses seres vivos estão presentes em diversos ambientes, mas se proliferam rapidamente em ambientes quentes e com umidade elevada. Lembra da atividade que eu pedi para vocês, da página 32, para vocês fazerem um antes e depois da frutinha ou do pão, ou qualquer outro alimento que eu pedi para vocês colocarem em um ambiente para que vocês pudessem fazer essa atividade? Então, a gente já sabe que eles gostam de lugares quentes e úmidos. Então, você pode colocar aí dentro de um armário, né? Menos dentro da geladeira, como eu falei, porque a geladeira conserva, tá bom? O vento é um grande aliado por espalhar os seus esporos, estruturas com função de reprodução para outros ambientes, formando assim novos indivíduos. Então vamos marcar o vento, tá? Até novos indivíduos. Então, no caso dos fungos, o vento tem um papel fundamental. Os fungos são incapazes de produzir seu próprio alimento e alimentam-se, portanto, de outros seres vivos. Na natureza, os fungos geralmente se alimentam de restos de vegetais e animais mortos que se encontram no ambiente. Esses seres vivos frequentemente são associados ao apodrecimento de frutas. Além disso, algumas espécies de fungo podem causar doenças a outros seres vivos. Então vamos marcar aí também que eles são incapazes de produzir o seu próprio alimento e eles se encontram no ambiente, vocês vão marcar aí até ambiente, e eles se encontram no ambiente, né? E eles se alimentam de restos de vegetais, animais, né? Animais mortos que são encontrados aí pelo ambiente. No último parágrafo aí da página 33. Entre as doenças causadas por fungo que acometem os seres humanos, as mais comuns são as micoses. O termo micose é o nome dado às infecções causadas por fungos que afetam a pele, as unhas e o cabelo. Andar descalços, usar roupas úmidas por um longo tempo, compartilhar alicates e lixas de unha, não enxugar, tampouco secar a pele corretamente e utilizar piscinas e saunas, as que estão sem controle médico, são formas de favorecer o surgimento dos fungos. Os sintomas dessas micoses são as mudanças de cor na área atingida e muita coceira. As micoses, como as frieiras, o pano branco, que é a micose de praia, e a candidíase são tratadas com antibióticos ou antifúngicos, tá? Então a gente vai marcar
todo esse último parágrafo, porque aí só tem informação importante, tá bom? Vou marcar aí, fazer junto aqui com vocês. Tá, gente? Então, se a gente pode evitar, né? Tá andando descalço, frequentar lugares que a gente pouco conhece, né? Como piscinas e saunas, né? Que não estão aprovadas por médico. Ficar muito... a gente tem hábito de ficar assim, né? Quando a gente vai à praia, à piscina, a gente fica muito tempo com aquela roupa molhada, então isso sugere, né? Uma micose futura. E também a gente compartilhar, né? Lixas, alicates de unha, principalmente a gente que é mulher, né? Que faz unha, os adultos, né? A gente tem que ter o nosso próprio kit, a gente tem que ter nosso próprio material, porque às vezes sem a gente saber, a gente está ali com uma micosezinha, eu uso a lixa, empresto para uma amiga e eu acabo passando uma micose ou usando dela também posso pegar. E aí nós temos 2 exemplos aí embaixo, ó. Nós temos aí um exemplo de micose nos pés e nas unhas. Olha como que fica. Bem nojento, né? Mas na sequência, na página 34, a gente tem aí também outra informação, que é uma outra doença, que aí já é mais séria, né? Mais severa, porque ela é interna. Veja o que fala aí. Outra doença causada por fungos é o aspergiloma do pulmão. Essa doença pode ocorrer em pacientes imunodeprimidos, ou seja, pacientes que estão com as defesas do seu corpo muito baixas. Ela é causada pela inalação de fungos, o que acarreta lesões pulmonares que apresentam sintomas como tosse, falta de ar, catarro com sangue, perda de peso e febre. O tratamento dessas doenças é feito por meio antifúngicos, tá? Então a gente vai destacar esse parágrafo também. Tá? Então, aquela pessoa que fica sempre doente, né? Por causa desses fungos, né? Ela fica com a imunidade... Desculpa, ela fica com a imunidade baixa. Então, a tendência ela fica sempre doente. Então, com tanta frequência, ela pode adquirir essa doença, ó, como tá mostrando a imagem, ó. Aspergiloma do pulmão, tá bom? Então, mesmo uma sugestão, né, de especialistas, mesmo estando frio, a nossa casa tem que estar ventilada, né? Abrir as janelas, ou então deixar a porta aberta. Ah, tia, tá frio, como é que eu vou deixar a porta aberta? Deixa a porta fechada, mas deixa sempre uma janela para ter uma corrente de ar, né, entrando e saindo, para que esse ambiente não fique cheio desses fungos, né? De ácaro, para que a gente possa respirar melhor, sempre pensando nisso. Fechando aí os últimos parágrafos, em contrapartida, outras espécies são do bem, né? São muito benéficas e fazem parte da nossa alimentação, como algumas espécies de cogumelos e leveduras que são utilizadas para a produção de pães. As leveduras, vamos marcar aí? As leveduras realizam o processo chamado fermentação, em que se utilizam uma parte dos açúcares presentes nas massas para produzir o alimento. Durante esse processo, elas liberam gás carbônico que faz a massa do pão crescer. Você sabia disso? Olha que informação interessante. Você nem sabia, né? Que no seu pãozinho de sal, que vocês gostam tanto, tinha aí, né, um fungo que é benéfico para a nossa saúde, né? Participa da nossa alimentação. Os fungos também exercem uma função importante no ambiente, pois assim como as bactérias, eles atuam no processo da decomposição de restos de animais e vegetais, promovendo a reciclagem de nutrientes no solo. Vamos marcar esse último parágrafo também. E a gente viu isso através da própria compostagem, né, no vídeo da aula passada, em que a gente utiliza restos de plantas,
vegetais, resto de comida, né, para poder fazer essa compostagem para ser utilizada em algum momento num solo que está pobre, precisando de nutrientes e vitaminas. Já voltamos.